Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Ben Smart e da Olivia Hope. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Nova Zelândia, na passagem de ano de 1997 para 1998. A Olivia, de 17 anos, e sua irmã mais velha, a Millie, alugaram um iate para ir a uma festa de ano novo em um hotel. Elas resolveram alugar esse iate porque a única forma de chegar até esse hotel era por barco e elas também queriam ali um local para dormir após a festa. Então elas foram com algumas amigas e elas chegaram lá nessa festa, lá no hotel, entre 8 e 9 horas da noite. E mais tarde um amigo da Olivia, chamado Ben, de 21 anos, também chega lá nessa festa. E não se sabe ao certo qual era a relação ali entre o Ben e a Olivia. Se eles eram apenas amigos, mas é fato que o Ben ele deixou os amigos dele na noite ali de Ano Novo para ir passar a virada do ano com a Olivia. Em algum momento, a Amelia ela foi com as amigas ali de volta pro iate. Porém, o Ben e a Olivia eles continuaram um pouco mais na festa. Mas elas não planejavam voltar ali naquela madrugada, até porque elas tinham consumido bebida alcoólica, então a ideia era mesmo dormir ali no iate e no dia seguinte elas retornariam. Então, como eu disse, o Ben e a Olivia eles ficaram um pouco mais na festa e por volta das 3 da manhã, então, aí sim eles retornam pro iate para poder dormir. Só que quando eles chegam lá, o iate estava lotado. Além da irmã da Olivia e das amigas, estavam ali outras pessoas que elas nem conheciam. Basicamente, pessoas que estavam ali na festa também e que estavam alcoolizadas e precisavam de um lugar para dormir, então resolveram entrar ali no iate e dormir. Parece que a Amelia ela não soube ali dizer não, então ela deixou as pessoas entrarem ali no iate para dormir. E então, quando a Olivia chega e vê aquilo, ela começa ali a acordar, tentar acordar as pessoas e mandar elas saírem do iate, afinal elas não tinham pago por aquele iate. E ela sim. Mas parece que ela teve dificuldade ali em retirar as pessoas, afinal elas estavam com sono e alcoolizadas, e então ela acabou desistindo. Então ela e o Ben foram procurar um outro lugar para dormir. O que para mim parece bastante absurdo, sendo que ela e a irmã tinham alugado o iate, então a irmã permitiu ali que ela saísse ali com o Ben para procurar um outro lugar para dormir. Isso para mim não faz muito sentido. Mas então eles veem ali um barman dessa festa que estava ocorrendo ali no hotel, trabalhava nesse hotel, e ele tinha ali um barco que ele estava usando como se fosse um táxi aquático. E ele disse que na verdade ele não estava fazendo ali esse serviço oficialmente, era meio como um favor que ele viu que as pessoas estavam precisando ali de alguma forma para retornar até os seus barcos ou então mesmo para voltar para casa. Então ele meio que deu ali como se fossem caronas no barco dele. O nome desse homem é Guy Wallace e o Ben e a Olivia eles entraram nesse barco. No barco eles perguntaram ao Guy o que eles deveriam fazer, se ele sabia ali de algum lugar que eles podiam passar a noite. E o Guy teria dito que seria bem difícil eles encontrarem algum lugar, já que era noite de Ano Novo, então estava tudo esgotado. Então um outro passageiro se intromete ali na conversa. E ele disse que eles poderiam passar a noite no barco dele. Na verdade, inicialmente ele tinha dito que a Olivia poderia passar a noite no barco dele, mas depois ele falou que isso era uma brincadeira e que os dois poderiam passar a noite no barco. E eles aceitaram, então quando eles chegam ali próximo ao barco desse homem, os dois eles saem do tal táxi aquático e entram no barco desse homem desconhecido. E ao que tudo indica, essa foi a última vez que a Olivia e o Ben foram vistos. Então, no dia seguinte, quando a Olivia ela não retorna ao iate, a irmã dela imagina que ela e o Ben tenham conseguido ali uma forma de voltar para casa. Então ela e as amigas retornam e ela acaba devolvendo o iate sozinha. Depois, então, ela vai para casa imaginando que a Olivia já estava lá. Porém, quando ela chega, ela descobre que a irmã ainda não tinha retornado. E vale lembrar que nessa época não era assim tão comum o uso de celular, então era normal que às vezes as pessoas ficassem um tempo sem contato com as outras. Então, de início, apesar da irmã dela ter achado estranho,
Os pais, eles não ficaram muito preocupados, eles sabiam que ela estava com Ben, então eles imaginaram que talvez eles tivessem dormido em algum outro local e que em breve ela retornaria para casa. Mas isso não aconteceu, então eles vão até a polícia e denunciam seu desaparecimento. E os pais do Ben também já haviam denunciado o desaparecimento dele. Então a polícia logo descobre que os dois estavam juntos, então possivelmente eles tinham ali desaparecido juntos. Então a polícia começa a conversar com as testemunhas e eles conversam com a irmã da Olivia. E ela conta que ela tinha visto a irmã e o Ben entrarem ali naquele táxi aquático. Então eles falam com o Guy Wallace e com alguns dos passageiros que estavam ali nesse táxi aquático. Então eles contam que a Olivia e o Ben teriam entrado no barco daquele estranho. Então eles dão ali descrição para fazer um retrato falado do tal homem. E ele é descrito pelas pessoas como um homem que estava ali com a aparência mal cuidada, que precisava de um corte de cabelo e que estava com a barba por fazer. E a irmã da Olivia, ela também tinha visto esse homem, porque ele já estava ali no táxi quando a irmã dela e o Ben entraram. E então ela viu brevemente esse homem e ela disse que ele também tinha uma parte do cabelo que caía assim na testa, quase como formando uma ponta. Então a polícia começa a procurar pelo tal homem e eles mostram ali uma série de fotografias para a irmã da Olivia. Então ela aponta ali um dos homens como sendo o possível suspeito e ela fala ali sobre a forma que o cabelo dele caía na testa, que era o que tinha chamado a atenção dela em relação a esse homem. E o Guy Wallace, ele faz um desenho do tal barco do homem desconhecido. E esse barco era um barco que tinha 2 mastros, 2 velas. E era um barco de madeira. E ele também tinha uma listra azul na lateral. A polícia, então, ela encontra um suspeito. Esse suspeito era Scott Watson. O Scott, ele tinha um barco que ele mesmo havia construído. A família dele gostava muito de barcos, inclusive ele, a irmã e os pais moraram durante um tempo, quando eles eram crianças, em um barco. Então ele tinha muito interesse por isso, ele construiu o próprio barco. Então nessa noite ele resolveu pegar esse barco e ir até ali próximo, aquela região onde ficava o hotel. E ele teria participado de uma festa em um outro barco. Então a polícia faz uma busca no barco do Scott. Porém, o barco do Scott, ele não tem nada a ver com o barco descrito pelo Guy Wallace e pelas outras testemunhas como sendo o barco que o Ben e a Olivia entraram. O barco do Scott, ele era de metal e não de madeira. Ele era um barco bem menor do que o visto pelas testemunhas. Ele tinha apenas um mastro, uma vela e também ele era vermelho com branco. E não somente o barco não tinha nada a ver com o barco que eles estavam procurando, mas também parecia que o Scott ele não condizia ali com o estranho que a polícia estava à procura. O Scott, ele aparecia numa fotografia que tinha sido tirada ali na noite do Ano Novo, nessa festa que ele foi nesse outro barco. Então dá pra ver como estava a aparência dele naquela madrugada. E ele estava com o cabelo cortado, ele não estava com o cabelo por cortar e a barba estava feita. Então ele não poderia ser o tal homem desconhecido ali, estranho, que as pessoas viram e que disseram que o Ben e a Olivia entraram no barco dele. E o Scott declarou que desde o início a polícia tratou ele como se ele fosse o culpado. O que pode ser um grande problema se ele não for culpado, porque a polícia não vai procurar por outros suspeitos. E não se sabe ao certo porque a polícia desde o início achou que ele era o culpado, já que nem ele nem o barco batiam com a descrição do suspeito e do barco. E diversas pessoas que testemunharam, que deram ali um depoimento para a polícia, eles disseram que esses depoimentos não foram levados adiante, provavelmente porque não se encaixava ali na história que a polícia havia criado. No caso, a teoria que a polícia estava trabalhando, que envolvia o Scott. Inclusive, eles insinuaram que o Guy Wallace ele poderia ter se confundido com a descrição do barco. Porém, ele não foi o único a descrever o barco dessa forma. Então, quando o Guy Wallace falou com a mídia e disse que ele tinha certeza do que tinha visto, que era aquela mesma descrição do barco, a polícia, então, deu a entender que talvez ele também tivesse envolvido nesse caso. E eles disseram que ele possivelmente era amigo do Scott e tinha feito aquele desenho para despistar a polícia. Até que em um momento a polícia ela informou que eles já não estavam mais à procura daquele barco do desenho, porque eles achavam que aquele desenho do Guy Wallace não era confiável. E a irmã do Scott, ela disse também que ela chegou a ser ameaçada pela polícia, que eles disseram que se ela não entregasse o irmão, ela poderia perder a guarda dos seus filhos. Um casal que no dia 2 de janeiro estava no seu barco, eles estavam ali próximo a uma ilha que há na região.
eles dizem ter visto esse mesmo barco, como descrito pelo Guy Wallace. E uma senhora que estava com o seu marido, ela disse que ela lembra bem de ter visto esse mesmo barco, porque eles estavam ali com alguns amigos e eles teriam comentado assim, em tom de brincadeira, que eles deviam seguir aquele barco, porque havia uma jovem loira nele. E depois de ver as fotos da Olivia, quando foi divulgado que ela estava desaparecida, essa senhora reconheceu a jovem loira como sendo a Olivia. Porém, a polícia disse que a Olivia ela não era loira, que ela era ruiva. E há um vídeo gravado no Ano Novo em que a Olivia aparece e, ao meu ver, ela parece loira no vídeo. Uma funcionária do hotel que trabalhava ali junto com Guy Wallace, ela diz também ter visto esse mesmo homem desconhecido. E a polícia mostrou ali para ela uma série de fotos, então ela identificou o homem como sendo o Scott Watson. Porém, ela teria dito para a polícia, quando ela descreveu o homem, ela também falou que ele estava ali com o cabelo por cortar, a barba por fazer. E ela disse que o homem tinha olhos meio caídos. E a foto que a polícia usou do Scott, ele estava com os olhos semi-fechados, semi-abertos, como se ele tivesse piscado na hora da foto e estivesse abrindo os olhos. Então ele não estava ali com os olhos completamente abertos. E muita gente acha que isso influenciou ela a achar que o Scott parecia o tal homem, já que ela tinha relatado esse detalhe dos olhos serem mais caídos. E a polícia utilizou essa foto do Scott em que ele não estava com os olhos completamente abertos, porém eles tinham outras fotos dele em que ele estava de olhos abertos. Bom, mas de qualquer forma, isso foi o suficiente para a polícia prender o Scott Watson. E ele vai a julgamento e uma das principais evidências apresentadas foi um fio de cabelo. Um cobertor que havia sido encontrado no barco do Scott, ele foi levado para análise. Então, em uma primeira análise, uma especialista forense, ela concluiu que não havia nenhum fio de cabelo ali que pertencesse ao Ben ou à Olivia. Então, ela refez essa análise e fez uma segunda vez, analisou esse cobertor por uma segunda vez. E, novamente, ela disse que não tinha nenhum fio ali que pertencesse a nenhum dos dois. Mas, então, ela fez a análise por uma terceira vez. E, dessa vez, ela encontrou um fio de cabelo que tinha cerca de 20 centímetros, ou seja, não era um fio muito curto. E ela disse que esse fio de cabelo poderia ser da Olivia. Agora, como ela não viu esse mesmo fio de cabelo nas duas primeiras análises, é um mistério. De qualquer forma, a probabilidade desse fio de cabelo ser da Olivia era considerada muito baixa. Não era como uma combinação perfeita. Só uma observação, esse fio de cabelo era um fio de cabelo loiro, lembrando que a polícia disse que a Olivia não era loira, ela era ruiva. Algumas testemunhas, elas contaram que na noite do Ano Novo, o Scott tinha deixado o barco entre o deles. Então, para o Scott sair e entrar do seu barco, ele tinha que passar por dessas pessoas. Essas pessoas viram quando o Scott retornou para o seu barco para dormir e eles garantem que ele estava sozinho e que eles não viram mais ninguém entrar no barco do Scott naquela madrugada. E apesar das poucas e fracas evidências contra o Scott, ele foi considerado culpado e foi sentenciado à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional após 17 anos. Porém, ele permanece preso, já que para ter uma audiência para poder receber a liberdade condicional, ele tem que demonstrar arrependimento pelo que fez. E até hoje ele ainda afirma que ele é inocente. Em maio de 2023, está agendada uma audiência de apelação, onde será apontada a questão da foto que foi utilizada ali, aquela foto que o Scott estava com os olhos quase fechados, e a possibilidade daquele fio de cabelo ter sido uma evidência plantada. Bom, me digam se vocês acham que o Scott é ou não o responsável pelo desaparecimento do Ben e da Olivia. Eu particularmente não sei, mas eu acredito que ele não deveria ter sido considerado culpado com base nas evidências apresentadas, já que não eram suficientes. E se ele não for o culpado, o responsável pelo desaparecimento do Ben e da Olivia pode muito bem, se ainda estiver vivo, estar solto por aí e talvez até tenha cometido outros crimes. E o corpo do Ben e o corpo da Olivia até hoje não foram encontrados. E é isso, esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo.